Graça e paz, povo eleito, povo amado do Senhor. Povo chamado para uma eternidade com o Pai, com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com o céu, com os eleitos, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Com você, meu irmão, minha irmã, que tem crido no Senhor. O Senhor tem uma palavra para você, amém? Mas quero começar essa mensagem com uma pergunta. Deus existe? Deus existe? O céu prometido aos eleitos existe? É verdade? É verdade que os mortos ressuscitarão? Os mortos vão ressuscitar mesmo, é verdade? Em um corpo incorruptível, semelhante ao do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, Deus conosco. Existe uma cidade santa, a Nova Jerusalém existe, é verdade? Meus queridos, essa pergunta parece uma bobagem, mas é de suma importância cogitarmos sobre esse assunto. Por quê? Porque a nossa fé, a todo momento, ela está sendo, confrontada. E nós temos que dar respaldo disso. Nós temos que falar com convicção da nossa fé. E o mundo vem lutando contra a igreja, minando, querendo adentrar na igreja. Isso é, a fala dos 10 espias querem, e é importante lembrar que os 10 espias que, infelizmente, influenciaram a toda a nação de Israel, de maneira que uma geração inteira não pôde receber a bênção de Deus, mas antes pereceu no deserto. Eles eram príncipes, eles não eram pessoas pequenas, indoutas, desprovidas, não. Eles eram chamados de príncipes por conta da excelência do seu poder aquisitivo e também compreensão intelectual. Eles eram os príncipes, os mais majestosos que havia ali, foram e voltaram com uma má notícia devido à sua incredulidade. Então, meu querido, é muito importante você saber se realmente Deus existe. Tá, Deus existe, amém. Mas Ele é poderoso para ressuscitar os mortos, para garantir o que nos prometeu, uma vida eterna por meio de Jesus Cristo? Pense nisso. Por que, pastor, você faz essa pergunta? Porque a palavra de Deus diz: seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. Porque Jesus falou: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim, estava em outras coisas, em outros lugares, andando na filosofia do mundo, na ciência do mundo, na provisão do mundo. Eu sou crente, mas eu creio em Deus, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu creio em Deus, mas Deus deixou a ciência. Eu creio em Deus, mas Deus, mas eu tenho que fazer o meu. Eu creio em Deus, mas esse mais significa que Deus é insuficiente. Eu creio em Deus, mas eu tenho medo de morrer. Eu creio em Deus, mas, olha, Deus preparou uma saída humana, né? A picadinha é de Deus. Meu querido, acorda tu que dormes, e Jesus Cristo vai resplandecer sobre ti. Olha, eu creio em Deus mais. Salmos 44, versículo 22, diz assim: contudo, por amor de ti, o profeta, salmista, o adorador, ele está dizendo: contudo, por amor a ti, Senhor, nos deparamos com a morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Ah, Senhor, eu creio no Senhor, e por conta de crer no Senhor, eu ando agora na contramão do mundo, ainda que o mundo venha com as suas ameaças, ainda que o mundo venha com as suas ideologias querendo me convencer.
que seguir a eles é o correto. Senhor, eu não creio, eu creio no Senhor. E por eu crer no Senhor, somos como ovelhas indo para o matadouro todo dia. Somos considerados como ovelhas todo dia, para a morte todo dia. Então, se eu estou aqui hoje é por um milagre de Deus. Eu quero te dizer que Deus existe. Eu quero te dizer que Deus é poderoso para ressuscitar os mortos. Eu quero te dizer que Deus é poderoso para nos dar um corpo transladado. Eu quero dizer que Deus é poderoso para cumprir a promessa da eternidade. Eu quero dizer para você que a cidade santa, a Nova Jerusalém, existe. Eu quero dizer que Deus chamou a igreja para essa eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer que, se for necessário, vamos sim ser martirizados, ou perseguidos, ou presos, ou mortos. Vamos a testemunho. Eu quero te dizer que a morte não tem mais poder sobre a vida daquele que realmente serve a Deus em espírito e em verdade. Não é dizer que serve, é servir de verdade. 1 Coríntios 15, o apóstolo diz: ó morte, cadê a tua vitória, morte? Jesus ressuscitou como as primícias, como a primícia daqueles que hão de ressuscitar com ele, para a glória do Pai. Jesus ressuscitou, e por conta disso não tememos a morte. Não vamos aceitar conselho de ímpio. Salmos 1. Feliz o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Olha, não aceita conselho de ímpio, não se assenta na roda dos... não aceita conselho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o prazer do cristão está na lei de Deus. E medita de dia e de noite. Essa pessoa vai ser aquela que tudo que fizer vai dar certo. Versículo 3 de Salmos 1. Porque o que o mundo oferece é uma coisa. O que Deus oferece é uma outra coisa totalmente diferente. Essa picadinha que o mundo oferece, tem crente dizendo: graças a Deus, agora temos uma esperança. A esperança deixou de ser Jesus e passou a ser a picadinha. Crente dando a picadinha e colocando a fotinha lá, induzindo toda a igreja a fazer a mesma coisa. Deixar de crer em Deus para quê? Eu quero te dizer que Deus é poderoso para te ressuscitar, não somente isso, para te guardar aqui, para a enfermidade não te atingir, ou também Deus pode nos levar. Mas Deus está no céu e Ele faz tudo que lhe apraz. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Essa picadinha realmente pode te dar saúde? Essa picadinha pode te ressuscitar? Essa picadinha aí pode te levar a ter uma vida eterna? Sem dor, sem pranto e sem morte? Pode. As ciências humanas, o que os homens criam, descobrem, pode te dar essas coisas? Não, não pode, meu querido. Só Deus em Cristo, só Deus pode te dar vida eterna. Só que até lá, eu vou repetir, contudo, apesar de todas essas coisas que estão acontecendo, por amor de Deus, nos deparamos com a morte todo dia. Somos considerados como ovelhas para o matador. Ah, é crente, ele é crente, ela é crente, está sem juízo, pode morrer. Não, não podemos mais morrer. A morte não tem mais poder nem domínio sobre as nossas vidas. Jesus, tomou a chave do inferno, da morte, está presa com ele. Agora, uma coisa é crer em Deus, uma outra coisa é falar que crê. Uma coisa é crer realmente em Deus e estar disposto a viver uma vida com Deus, na presença de Deus e disposto a dar a vida por Deus, pelo Evangelho. Outra coisa é dizer que crê em Deus. Muitos líderes vão ficar para fora do reino de Deus, muitos líderes. Muitos pastores, mestres da lei, vai ficar. Ah, pastor, você está falando isso por quê? Você está acusando outras pessoas? Não, estou alertando. Mateus 7, 21 e 22. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, profetizamos nós em Teu nome. Ó Senhor, fizemos maravilha em Teu nome, expulsamos demônio em Teu nome. E Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, vocês que praticaram iniquidade. Deixaram de ensinar o povo a crer em um Deus eterno
para buscar a ciência do mundo e ficar mais uns dias aqui. Olha a diferença desses para Moisés. Moisés, sendo príncipe no Egito, ele rejeitou ser príncipe para ser chamado irmão dos escravos. Por quê? Porque ele viu aquele que é invisível. Tem muita gente pregando a palavra de Deus sem ver nada, induzindo a igreja a picadinha, a solução humana. Não quer correr o risco de morrer por Cristo. Não quer, fica pregando nos altares, Deus é poderoso, mas Deus é poderoso para quê? Para guardar dessa enfermidade? Não. Para isso Deus fez Deus deu inteligência, né, para os homens, né, elaborar essa picadinha. Deu? Tiago 3, meu filho. 3 em diante, tem 2 tipos de sabedoria. Uma é animal e diabólica. Uma ainda é animal e diabólica. A outra é do céu. Vê a diferença das duas e vê o que está acontecendo aí no mundo. Vê o que está acontecendo com muitos pastores induzindo a igreja a tomar vacina. Vê. Estão seguindo o mundo e não a Cristo. Estão seguindo o mundo e não estão seguindo a Cristo. Tá? Olha, tudo que acontece no mundo. Romanos 8, do 31 ao 39, fala do que está acontecendo no mundo. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Bom, o que vamos falar sobre tudo que está acontecendo no mundo? Sobre a política, sobre a esquerda e a direita, o centrão, sobre a ciência, a medicina, sobre a fome no mundo, sobre as guerras biológicas, sobre as guerras, né? As ideologias, a ideologia de gênero e outras tantas. O que diremos dessas coisas? Está aqui, capítulo 8 de Romanos, versículo 30 em diante. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? O que diremos? Uma palavra só. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que diremos. As nações estão aí, está em guerra, está em fome, está tudo tal. O que diremos a respeito disso? O que diremos é simples. Se Deus realmente é por nós, quem é que vai ser contra nós? Então, se pregamos a Cristo, venhamos crer em Cristo. Se pregamos o arrebatamento, venhamos crer no arrebatamento. Se creiamos na imortalidade daqueles que servem a Deus, preguemos também e vivemos também aguardando esse momento. Como o Espírito fala através do apóstolo, nós gememos, desejando o quê? Desejando que aquilo que é mortal seja revestido da imortalidade. Daquilo que é corruptível ser revestido da incorruptibilidade. Gememos por isso. Versículo 32. Aquele que nem, está falando de Deus, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, essa pessoa é Deus, como não nos dará também com Jesus Cristo, com ele, todas as coisas? Se Deus enviou Jesus para, se oferecer em tão grande e poderoso sacrifício, como aqui agora Deus vai nos deixar perecer, igreja? Como que a igreja agora vai andar com medo do quê? Não temerás mortandade que assola ao meio-dia. Peste. Não vai temer. Estamos em Deus por meio de Jesus Cristo. Olha o versículo 31 de novo, vou repetir. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ou cremos ou não cremos. É sim, sim, não, não. E diz o Senhor, aquele que comigo não junta, espalha. Crê que a salvação está numa picadinha, crê que a salvação está numa mordaz, crê, não cremos assim, pastor, não é isso.
Você não está entendendo, não cremos assim. Mas se sujeita. Vê se Cedraque, Mesaque e Abdenego se sujeitou ao rei, que não o ameaçou de uma prisão ou de uma multa, mas os ameaçou de morte. E só não os matou porque Deus é verdadeiro e existe sim, e está com todo aquele que nele crê. Porque lançaram a eles dentro da fornalha de fogo. Só que a chama não ardeu neles. Por quê? Porque foi da vontade de Deus intervir. Só que a igreja hoje não quer se colocar na vontade de Deus. Olha, para que um cristão ou qualquer outra pessoa venha morrer, não precisa estar doente. Moisés, o Senhor disse, sobe ao Pisga, ao cume do Pisga, sobe lá, porque lá você vai morrer. Ele estava com muita saúde, muito vigor. Ele queria até entrar na terra prometida. Deus disse, você não vai entrar, você vai morrer aí. E ali ele morreu. Mesma coisa o Senhor disse a Arão, sobe o monte porque você vai morrer. Ele não estava doente. Agora, quando a igreja de hoje é assim, se Deus chamar, não quero ir agora não, meu Deus. Não. Vem para o paraíso, como ladrão, ainda hoje está no paraíso. Não. Tenta se segurar usando a ciência humana, porque na hora que Deus chamar, não tem picadinha que te segure. Você vai. Só que Deus está permitindo muita gente passar mal com essa picadinha aí. Para quê? Para aprender. Saber que é Deus que está no controle. Mesmo assim não estão aprendendo. Um bando, me perdoe, mas eu tenho que falar a verdade. Porque era assim que Deus dizia. Antes de uma guerra, manda um arauto lá falar. Tem covarde, volte. Medroso, volte. Medo da morte. Covardia. Incredulidade. Olha o 33. Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que pode nos acusar? É Deus quem os justifica, é Deus quem justifica o cristão. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem o ressurgiu, isso dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. E Jesus Cristo, ele intercede por nós, é ele, não é homem não. Não é nem mesmo anjo, que são criaturas poderosas, maiores em poder. É Jesus Cristo que está à direita do Pai e que intercede por nós, a nosso favor, nós, os que cremos nele. Não é aqueles que dizem que crê nele não, é aqueles que crê de verdade. É aqueles que expõem a própria vida por amor a Deus, para que a palavra de Deus seja firme. Para que a gente possa afirmar que Salvador, só Deus, só Jesus. Para que a gente possa dizer abertamente, eu não creio na solução do homem, porque seja todo homem mentiroso e Deus sempre verdadeiro, para que ele prevaleça quando julgar. Aleluia. Versículo 35. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem? Quem? Não pode cultuar, não pode ir para a igreja, não pode isso, não pode... Quem? Quem vai nos separar do amor de Deus? Esses mesmos que fazem essas coisas, daqui a pouquinho, como disse Jesus lá para o sumo sacerdote, daqui a pouco vocês vão ver o Filho do Homem à direita do Pai. Esses também daqui a pouquinho vai ver. Vai estar lá no grande tribunal de Deus, no grande trono branco, para ser julgado por suas incredulidades, feitiçarias, homicídios, idolatria, mentiras, suas chocarrices da vida. Esses vão estar lá sentados. Segundo o que está na palavra de Deus, a igreja vai julgá-los. E agora? Como é que eles vão dizer que não fez, se eles têm perseguido a igreja? Perseguido. Barro. Pessoas são mortais. A qualquer momento pode ser acometido. Cometendo loucura. E aqueles que deveriam estar ensinando a estes, que são servos de Deus, estão à frente de trabalho, estão se unindo a esses, se sujeitando a esses. E quando esses forem condenados, esses que se uniram a eles também vão pagar o preço da perdição daquele outro, como diz Ezequiel 3, Ezequiel 33, fala sobre isso. Fomos postos por atalaias e agora não vamos pregar? Ou fomos postos por atalaias e agora vamos
nos unir ao mundo, fazendo propaganda do mundo, tomando a picadinha e mostrando um negocinho aqui. Olha, eu acredito na ciência, creia e seja culpado do sangue dos incrédulos, dos inocentes lá, que queria salvação e não achou por conta desses enganos. Seja. Quem nos separar do amor de Cristo é a tribulação? Não, somos atribulados. Jesus foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos, e os que falam a verdade hoje vai ser perseguido também, em toda a área. Falou a verdade é perseguido. Quem nos separar do amor de Cristo é a tribulação? Não. Ou a angústia? Não, vamos ficar, às vezes ficamos angustiados, mas estamos com Cristo. Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Essas coisas que vai nos separar de Deus, quando sofremos ameaças, deixamos de ir na igreja. Quando sofremos ameaça psicológica, olha, quem pegar esse vírus morre, morre. Quem falou isso? Foi Satanás que falou isso na boca de alguns para prevalecer, como aconteceu no caso de Acabe. Quando o Senhor disse, Acabe está insistindo muito no erro. Quem vai enganar Acabe? Saiu um espírito imundo e disse, eu vou. E aí Deus, o Senhor disse, vai. E ainda vai prevalecer. Ainda você vai conseguir o teu intento, que é levar ele à destruição, vai. Então Satanás tem falado pela boca de muita gente e tem prevalecido na vida de muitos líderes religiosos. Porque não crê realmente na palavra de Deus. Diz que crê, mas as obras que praticam dizem que são apenas incrédulos, querendo se convencer que servem a Deus. Olha só. Ou o perigo, a espada, versículo 36 de Romanos 8. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Está escrito. Está escrito para não recuar na lei de Deus. O salmista e adorador diz, está escrito, como ovelha, eu me entrego, estou aqui para o sacrifício. Pode me prender, pode me bater, pode me matar, pode fazer... Mas a verdade é essa. Por amor a Deus, expomos a nossa vida, a nossa liberdade. Quando nos tira os nossos espólios, glorificamos a Deus e não choramos, glorificamos a Deus. Olha o 37. Em todas essas coisas, porém, somos o quê? Mais do que vencedores. Por quem? Por aquele que nos amou, por Deus que nos amou, enviou Jesus Cristo. Pois estou certo que nem a morte, nem a vida aqui, os dias aqui, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, você vai ficar 10 anos preso, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, os barrinhos da terra, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O cristão, ele tem que entender que ele não faz parte desse mundo. Faz parte de outro mundo. E como Deus vai levá-lo, cabe a Deus. Se Deus vai permitir que ele permaneça para o arrebatamento, ele vai permanecer. Se Deus chamar ele através de uma enfermidade, ele vai ir. Através de uma tragédia, ele vai ir. O importante é ir, e ir não para o além, mas para os braços de Deus, porque tem dois lugares, não só existe o céu não, existe o inferno, preparado para quem? Para os homens não, preparado para o diabo e seus anjos, só que muitos dos homens vão para o inferno também, porque está lá como está escrito lá no próprio João capítulo 8, tá? Eles estão preferindo fazer a vontade de quem? Do pai deles. Tá? Então, meus queridos, preste bem atenção. Eu creio em Deus mais o quê? Mas eu não quero ser preso. Mas está em Apocalipse. O diabo vai lançar alguns de vós na prisão. Mas ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Eu quero a coroa da vida, mas não quero morrer. Então fica aí com o mundo.
Ou você acha que nascemos para permanecer aqui? Ninguém vai permanecer aqui, tá? Vou estar encerrando essa mensagem aqui e, após essa, vou estar fazendo o quê? Trazendo uma mensagem sobre Isaías capítulo 26. Porque alguns irmãozinhos estão pegando Isaías capítulo 26, versículo 20, dizendo, entra no quarto, até que passe a ira. Meus amados, essa palavra não é para os vivos, foi para os mortos. Ah, mas Deus fala com os mortos? Apocalipse capítulo 6, versículo 9, diz que Deus fala com os mortos. Fica aí, mas aguarda mais um pouquinho. O mesmo evento que João viu em Apocalipse 6, tá? Versículo 9, foi a mesma coisa que Isaías viu no capítulo 26. Claro que ele começa a narração do capítulo 24 até o 27, falando do momento ali apocalíptico, né? Dos dias futuros ali. Mas alguns querem pegar essa palavra e torcer essa palavra e dizer para o cristão, fica em casa, e o medroso que não examina as escrituras é enganado, né? Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Infelizmente. Aí torcem a palavra, pecando contra Deus e fazendo semelhante aos amigos de Jó, aqueles a quem Deus nem quis ouvir as suas orações, porque não falou de Deus o que era correto. Então, meus amigos, desperta para a realidade da vida, aceita Jesus, você que ainda não aceitou, você que aceitou, seja corajoso, porque aonde vamos reinar com Cristo não é aqui não, viu? Porque o primeiro céu e a primeira terra vai passar daqui a pouquinho. Apocalipse capítulo 21. Mas Deus abençoe, encerramos aqui em nome de Jesus, o Senhor seja contigo. Aleluia.